Em 2500 a.C., o Egito Antigo era uma das civilizações mais impressionantes do mundo. O rio Nilo cortava o deserto, trazendo vida e fertilidade para as terras áridas. Sem ele, a sobrevivência seria praticamente impossível. As margens do Nilo eram cheias de vilarejos, campos agrícolas e pequenas cidades. As cheias anuais do rio deixavam o solo fértil para o plantio. Essa dependência da natureza moldava toda a vida egípcia. O clima do Egito era extremamente quente e seco durante grande parte do ano. O sol escaldante e a falta de chuva exigiam estratégias de adaptação. A população aprendia desde cedo a conviver com essas condições. A sociedade egípcia era altamente organizada e hierárquica. Os faraós governavam com poder absoluto e eram considerados representantes dos deuses na terra. A população comum vivia em função das ordens reais e do trabalho nos campos. A geografia também influenciava a defesa do território. Desertos e rios serviam como barreiras naturais contra invasores. Essa proteção ajudou o Egito a manter uma civilização relativamente estável por séculos. A vida cotidiana girava em torno da agricultura, da religião e do comércio local. Cada pessoa tinha um papel definido para garantir que a sociedade funcionasse. Mesmo tarefas simples eram essenciais para a sobrevivência coletiva. O Egito Antigo não era apenas um lugar de grandes monumentos, mas de desafios diários. Sobreviver exigia conhecimento, disciplina e respeito às forças da natureza. Cada detalhe da vida dependia do equilíbrio entre homem e ambiente. As casas no Egito Antigo eram simples, feitas de tijolos de barro secos ao sol. O tamanho variava de acordo com a riqueza da família. Muitas vezes, uma única construção abrigava várias gerações. O interior era organizado de forma funcional, com poucos móveis. Camas, bancos e mesas eram esculpidos em madeira ou pedra. Os objetos do dia a dia, como potes e utensílios, eram cuidadosamente guardados. As janelas eram pequenas e raramente tinham vidro. Isso ajudava a proteger do calor intenso e da areia do deserto. Telhados planos eram usados para dormir durante as noites quentes. As casas das famílias mais ricas tinham pátios internos e jardins. Árvores frutíferas e pequenas hortas forneciam alimento e sombra. Esse espaço também servia para reuniões e tarefas domésticas. As paredes eram pintadas com cores claras para refletir o sol. Algumas tinham desenhos de animais, deuses e cenas do cotidiano. Essa decoração não era apenas estética, mas também cultural e religiosa. A água era armazenada em grandes ânforas dentro de casa. Como não havia encanamento, era preciso buscar água no Nilo ou em poços. Esse era um trabalho diário e essencial para a sobrevivência. O espaço interno também refletia a hierarquia da família. O chefe da casa tinha os melhores quartos e mais conforto. As crianças e servos dormiam em áreas compartilhadas, muitas vezes no chão. Mesmo em casas simples, a organização era fundamental. Cada objeto e espaço tinha um propósito definido. Essa rotina ajudava a manter a vida doméstica eficiente e funcional. A vida dentro de casa era um reflexo da sociedade egípcia. Ordem, disciplina e respeito às tradições eram essenciais. Sobreviver dependia da capacidade de se adaptar ao espaço e aos recursos disponíveis. A alimentação no Egito Antigo dependia fortemente do Nilo. As cheias anuais fertilizavam o solo, permitindo o cultivo de trigo, cevada e legumes. Esses grãos eram a base da dieta da população. O pão era consumido diariamente, muitas vezes acompanhado de cerveja feita de cevada fermentada. Frutas como tâmaras, figos e uvas completavam as refeições. Carne era rara e reservada para ocasiões especiais ou famílias mais ricas. O peixe era uma fonte importante de proteína, principalmente para quem morava perto do rio. Pescadores locais forneciam peixe fresco ou seco para conservar por mais tempo. Esse alimento era essencial para complementar a dieta diária. Os vegetais incluíam cebolas, alhos, pepinos e lentilhas. Ervas e especiarias eram usadas para dar sabor aos pratos. A variedade dependia das estações e da região em que a família vivia. A água do Nilo era vital, mas precisava ser cuidadosamente tratada. O calor intenso exigia hidratação constante. Potes e cântaros eram usados para armazenar água limpa dentro de casa. As técnicas de conservação eram limitadas, então alimentos eram consumidos rapidamente ou secos ao sol. Salgar peixe ou grãos ajudava a aumentar a durabilidade. Cada refeição exigia planejamento e cuidado. As refeições eram momentos de união familiar. Todos se reuniam para compartilhar pão, legumes e peixe. Comer era também uma forma de ensinar as crianças sobre hábitos e tradições. Mesmo com recursos limitados, os egípcios conseguiam manter uma dieta equilibrada. O conhecimento sobre cultivo e preparo dos alimentos era passado de geração em geração. A sobrevivência dependia da habilidade de aproveitar ao máximo o que a natureza oferecia.
As roupas no Egito Antigo eram feitas principalmente de linho, tecido leve ideal para o clima quente. Homens usavam saias curtas chamadas shendit, e mulheres vestidos longos e justos. Crianças e trabalhadores usavam peças simples, muitas vezes sem adornos. Os ricos adicionavam detalhes às roupas, como cintos, bordados e joias. Colares, pulseiras e brincos eram comuns entre quem podia pagar. A aparência refletia status social e posição na hierarquia da sociedade. O linho era frequentemente tingido com cores claras ou naturais. O branco simbolizava pureza, enquanto tons mais escuros eram menos comuns. As roupas também eram adaptadas para conforto e mobilidade durante o trabalho. Calçados eram raros, e muitas pessoas andavam descalças. Sandálias de palha ou couro eram usadas apenas em ocasiões especiais. A prática de andar descalço ajudava a lidar com o calor intenso do solo. O cuidado com o corpo era parte da rotina diária. Banhos eram tomados regularmente, usando água do Nilo ou de cisternas. Óleos perfumados e unguentos eram aplicados para proteger a pele do sol e da secura. Cabelos eram cortados curtos ou presos em tranças para facilitar o dia a dia. Perucas de cabelo humano ou de fibra vegetal eram usadas por homens e mulheres ricos em festas e cerimônias. Isso também indicava status e moda. A maquiagem tinha funções estéticas e práticas. Olhos eram delineados com cola, para proteger do sol e de infecções. Homens e mulheres utilizavam pigmentos verdes e pretos para essa finalidade. O visual de cada pessoa refletia sua função e posição social. Vestir-se adequadamente era essencial para respeitar costumes e tradições. Aparência e higiene não eram apenas vaidade, mas parte da sobrevivência cultural e social. A maioria da população egípcia trabalhava na agricultura. Plantar, irrigar e colher eram tarefas diárias que garantiam o sustento da comunidade. Sem a agricultura, a civilização não teria prosperado. Além dos campos, havia trabalhadores na construção de templos e pirâmides. Pedreiros, carpinteiros e artesãos dedicavam-se a projetos gigantescos que exigiam organização e esforço coletivo. Esses trabalhos eram exaustivos, mas valorizados socialmente. O comércio também fazia parte da economia local. Mercadores vendiam alimentos, tecidos, cerâmicas e objetos de luxo. Trocas com regiões vizinhas ajudavam a diversificar a alimentação e os recursos. Os escribas tinham um papel essencial na sociedade. Eram responsáveis por registrar impostos, escrever decretos e manter registros históricos. Saber ler e escrever tornava-os indispensáveis para a administração do Egito. Muitos egípcios também tinham ocupações especializadas, como ferreiros, tecelões e ceramistas. Cada profissão exigia habilidades específicas, transmitidas de geração em geração. O conhecimento prático era fundamental para a sobrevivência da comunidade. As mulheres trabalhavam principalmente em tarefas domésticas e no cuidado da família. Algumas também ajudavam na agricultura ou em oficinas têxteis. Seu papel era essencial para a manutenção do lar e da economia local. O trabalho infantil era comum, pois crianças ajudavam nas tarefas do dia a dia. Aprender cedo os ofícios familiares garantiam a continuidade das habilidades. Mesmo brincando, estavam inseridas nas responsabilidades da vida cotidiana. O descanso era limitado, e o ritmo de trabalho ditava a rotina. A sobrevivência dependia da dedicação e da cooperação entre todos os membros da sociedade. Cada ocupação tinha sua importância na complexa engrenagem do Egito Antigo. A religião permeava todos os aspectos da vida no Egito Antigo. Deuses e deusas eram adorados diariamente, cada um representando forças da natureza ou aspectos da vida humana. O faraó era visto como um intermediário entre os deuses e o povo. Templos eram construídos para honrar essas divindades e receber oferendas. Sacerdotes conduziam rituais complexos e ensinavam as regras de culto. A participação da população nos festivais reforçava a fé e a coesão social. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Preparar o corpo e realizar rituais funerários era essencial para garantir a passagem segura da alma. Túmulos eram decorados com hieróglifos, imagens e objetos que poderiam ser úteis no outro mundo. As festas religiosas marcavam o calendário e a vida da comunidade. Celebrações do Nilo, colheitas e aniversários do faraó uniam trabalho e devoção. Nessas ocasiões, música, dança e comida eram abundantes. Cada ação cotidiana podia ter um aspecto religioso. Acender incenso, usar amuletos ou pronunciar certas palavras era forma de proteção. Até as decisões simples, como plantar ou pescar, eram acompanhadas de preces. Animais também tinham importância sagrada. Gatos, crocodilos e falcões eram associados a divindades e protegidos. Sacrifícios e oferendas buscavam agradar os deuses e manter o equilíbrio do mundo.
O respeito aos costumes ditava a conduta social. Quem desrespeitava as tradições religiosas enfrentava críticas e, às vezes, punições. A religião não era apenas crença, mas uma regra de sobrevivência e convivência. Aprender e praticar os rituais era uma responsabilidade de todos. Mesmo crianças conheciam histórias de deuses e participavam das cerimônias. Assim, a fé guiava a vida e ajudava a enfrentar os desafios diários do Egito Antigo. A educação no Egito Antigo era limitada e voltada principalmente para os meninos das famílias ricas. Eles aprendiam a ler, escrever e calcular, habilidades essenciais para trabalhar como escribas ou na administração. As meninas geralmente recebiam ensinamentos sobre tarefas domésticas e cuidados com a família. Os escribas eram altamente valorizados e tinham grande influência na sociedade. Passavam anos estudando hieróglifos, matemática e registros legais. Sem eles, o funcionamento do governo e do comércio seria caótico e desorganizado. As escolas eram simples, muitas vezes pequenas salas dentro de templos ou residências de professores. As lições eram rigorosas, com castigos físicos para erros. A disciplina era parte do processo de aprendizado e garantia que os conhecimentos fossem bem assimilados. Além da escrita, o conhecimento incluía astronomia, agricultura e medicina. Saber prever as cheias do Nilo ou tratar doenças era essencial para a sobrevivência. Esses saberes eram transmitidos de mestre para aprendiz, mantendo tradições e técnicas ao longo das gerações. O ensino também envolvia a memória e a recitação de textos sagrados. Aprender de cor os hinos, preces e histórias ajudava a manter a cultura viva. A educação, portanto, não era apenas prática, mas também espiritual. Mesmo crianças pobres aprendiam habilidades práticas com suas famílias. Saber cultivar, cozinhar e cuidar de animais era fundamental para a vida cotidiana. Esse aprendizado garantiu que cada geração estivesse preparada para os desafios do Egito Antigo. O conhecimento era visto como uma forma de poder e segurança. Quem dominava a escrita, a contabilidade e as leis tinha vantagens sociais e econômicas. Sobreviver e prosperar dependia do acesso à educação e da habilidade de aplicar o que se aprendia. A educação moldava o futuro do indivíduo e da sociedade. Preparava líderes, trabalhadores e cuidadores da tradição cultural. Sem ela, seria impossível manter a organização complexa que caracterizava o Egito Antigo. A saúde no Egito Antigo era um desafio constante. Doenças comuns incluíam infecções, parasitas e problemas digestivos causados por água e alimentos contaminados. Sem tratamento adequado, muitas enfermidades podiam ser fatais. Médicos e curandeiros eram respeitados e considerados essenciais. Eles realizavam exames simples e prescreviam tratamentos baseados em observações. Às vezes, a medicina se misturava à religião, com rituais de cura, envolvendo orações e amuletos. A higiene era parte fundamental da saúde. Banhos diários, lavagem das mãos e cuidados com dentes e cabelo ajudavam a prevenir doenças. Óleos e perfumes protegiam a pele do sol e evitavam infecções na pele. A expectativa de vida era relativamente baixa, principalmente para os pobres. Crianças eram mais vulneráveis a doenças e desnutrição. Sobreviver exigia atenção constante à alimentação, higiene e cuidados médicos. Doenças epidêmicas como pragas de insetos e surtos de infecção eram comuns. A população aprendia a se proteger com métodos simples, como evitar água estagnada ou alimentos estragados. Cada detalhe do cotidiano tinha impacto direto na saúde. A medicina também incluía cirurgias simples, tratamentos dentários e fraturas. Instrumentos eram feitos de pedra, bronze ou cobre, exigindo precisão e conhecimento. Apesar das limitações, esses cuidados salvavam vidas e aumentavam a sobrevivência diária. Manter-se saudável exigia disciplina e observação. Conhecer o corpo, os sinais de doenças e os cuidados preventivos era vital. No Egito Antigo, saúde e sobrevivência estavam intimamente ligadas à sabedoria prática e ao respeito pela natureza. A vida no Egito Antigo estava cheia de desafios e riscos diários. O clima quente e seco podia causar desidratação e insolação, principalmente para quem trabalhava nos campos. Sobreviver exigia adaptação e cuidado constante. Inundações do Nilo eram uma bênção para a agricultura, mas também representavam perigo. Casas e plantações podiam ser destruídas, e a população precisava estar sempre preparada para lidar com a força da água. Animais selvagens representavam ameaças reais. Cobras, crocodilos e escorpiões podiam causar ferimentos graves ou até levar à morte. Saber identificá-los e evitá-los era essencial para qualquer pessoa. Doenças e pragas também eram constantes inimigos. Mosquitos, ratos e parasitas transmitiam enfermidades que podiam se espalhar rapidamente. A população precisava de cuidados diários com higiene e alimentação.
O trabalho pesado trazia riscos de acidentes. Construir templos, pirâmides ou irrigar campos exigia força e habilidade. Lesões eram comuns, e muitas vezes não havia tratamento eficaz, tornando até pequenas quedas perigosas. O deserto oferecia outro tipo de ameaça. Tempestades de areia e calor extremo podiam desorientar viajantes e trabalhadores. Conhecer o terreno e os sinais da natureza era vital para não se perder. Criminosos e ladrões eram raros, mas ainda assim representavam um perigo. Mercadorias e alimentos precisavam ser protegidos, principalmente durante viagens e trocas comerciais. A sobrevivência dependia do conhecimento, da disciplina e da observação do ambiente. Cada ação cotidiana envolvia riscos que precisavam ser prevenidos. No Egito Antigo, viver era um equilíbrio constante entre oportunidade e perigo. Viver no Egito Antigo exigia adaptação a um ambiente desafiador e cheio de regras sociais. Cada detalhe da vida cotidiana, desde a agricultura até os rituais religiosos, influenciava a sobrevivência. Sem conhecimento e disciplina, seria praticamente impossível prosperar. A rotina das pessoas era determinada pela natureza, pelo trabalho e pelas tradições culturais. Alimentação, vestimentas, cuidados com a saúde e educação eram todos elementos essenciais para manter a vida em equilíbrio. Cada membro da sociedade tinha um papel específico e indispensável. Os desafios diários, como doenças, animais perigosos e inundações, exigiam atenção constante. Aprender a se proteger e respeitar os costumes era vital. A sobrevivência dependia da habilidade de lidar com riscos e de usar os recursos disponíveis de forma inteligente. A religião e os rituais guiavam as decisões e davam sentido à vida. Deuses, festivais e oferendas estavam presentes em todos os momentos, mostrando como espiritualidade e prática diária eram inseparáveis. A fé ajudava a enfrentar dificuldades e a manter a ordem social. O conhecimento era passado de geração em geração, garantindo que habilidades essenciais não se perdessem. Crianças aprendiam desde cedo a trabalhar, cuidar da família e respeitar tradições. Essa transmissão cultural era a base da continuidade do Egito Antigo. Mesmo com recursos limitados, a população conseguia criar uma civilização impressionante e duradoura. A organização, o trabalho coletivo e a disciplina eram fundamentais para o sucesso. Cada conquista dependia da cooperação entre todos. O Egito Antigo era um lugar de maravilhas e desafios. Monumentos, templos e pirâmides coexistiam com dificuldades diárias e perigos constantes. A vida exigia resiliência, coragem e conhecimento. Refletir sobre essa realidade mostra o quanto nossa vida moderna depende de conforto e tecnologia. Sobreviver naquela época exigia habilidades que hoje parecem quase impossíveis. A experiência do cotidiano egípcio revela uma civilização engenhosa, disciplinada e profundamente ligada à natureza e à cultura.